Perceba que o artigo 43 não se configura sobre a classificação das pessoas jurídicas, e sim sobre a responsabilidade, ao qual passamos então a comentar. Então, a responsabilidade civil. De acordo com o artigo 43, as pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes, que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver por parte desses culpa ou dolo. Ou seja, a responsabilidade civil é a obrigação de reparar o dano que uma pessoa causa a outra. Em direito, a teoria da responsabilidade civil procura determinar em que condições uma pessoa pode ser considerada responsável pelo dano sofrido por outra pessoa e em que medida ela está obrigada a repará-lo. A reparação do dano é feita por meio da indenização, que é quase sempre pecuniária. O dano pode ser à integridade física, à honra ou aos bens de uma pessoa. Então vamos citar como exemplo. Imaginemos um agente público do SAMAI ao fazer um serviço de reparação de um problema de fornecimento de água em sua residência. Ao promover o serviço, constatou-se que era necessário verificar o registro do idômetro para sanar o problema. Porém, ao manusear o instrumento de medida, ele acaba ocasionando um dano maior, acarretando um prejuízo maior nesse sentido. Neste caso, deve-se observar se o agente agiu por culpa ou dolo, ou seja, se não teve a intenção de cometer o erro ou teve a intenção de cometer o erro ou o dano. Ao acionar a Companhia de Água e Esgoto, o SAMAI, esta em princípio deverá assumir total a responsabilidade do dano causado, mas está também poderá acionar o agente causador do dano, verificando justamente sua intenção de realmente promover o dano, seja o dolo, ou não, seja a culpa. Podendo entrar então com uma ação regressiva contra este agente, dependendo da sua intenção, para esse ter que responder pelos danos causados. Como já falado, levando sempre em consideração a ação e a intenção do agente causador do dano. Então, como predominante em nosso atual ordenamento jurídico, podemos citar a teoria objetiva do risco administrativo na aplicação da responsabilidade civil aos entes do direito público, sendo então necessário e suficiente que se demonstre um nexo de causalidade entre o ato e o prejuízo causado. Neste caso, bastaria a presença de um ato ilícito. Estende-se ato ilícito como a transgressão de um dever prescrito em lei ou uma ação de modo contrário ao direito, causando um dano a alguém para haver a responsabilidade do Estado. O ato ilícito tem justamente como correlata a obrigação de reparar o mal. O Estado, como ente abstrato, age por meio de seus agentes ou pressupostos ou prepostos. Os atos danosos praticados por essas pessoas que estejam realizando uma atividade inerente a um órgão estatal ou qualquer outro ente que execute uma função ou um serviço que seja próprio do Estado ou lhe compita, devem ser indenizados através da responsabilização objetiva, ou seja, apurada a existência do dano, fixado o nexo causal entre o fato e a lesão, deve-se afirmar a obrigação de indenizar, não importando qual seja a pessoa jurídica de direito público, seja a União, Estados-membros, municípios, autarquia ou fundações públicas.